Olá, eu sou Cristiano Gomes Freire, diretor do Diário do Rio, e esse é mais um programa sem nome sobre o Rio de Janeiro. Estou de novo com o Bruno Casuhiro para falar hoje sobre o turismo no Rio de Janeiro, mas não o turismo que a gente está acostumado, né? Que o Rio, afinal, cara, é tão lugar, é tão clichê. O Rio não é só praia. O Rio não é só sol e mar, que tal? Fica O mais Rio não é só bonito, né? sol e mar. A gente Até tem porque tá chovendo pra essa... caceta. Não tem chovido tanto, sabia? Tá frio, né, nesse inverno. Mas a gente tem essa coisa, né? O Rio, desde os anos 50, ele é muito vendido para a imprensa estrangeira, para agências de viagem, como um lugar de sol e mar. Só que o Rio tem uma história muito rica, uma cultura muito rica. A única capital que morreu, a única cidade das Américas onde morreu um Uma monarca monarca, europeu. a Dona Maria, né, que morreu ali no Convento do convento do Carmo, Carmo. que E hoje é da PGE. Exatamente, hoje é um centro cultural da Procuradoria-Geral do Estado e também é a única cidade fora da Europa que foi capital de um império global. Um império europeu. Sim, Portugal, né? Tinha territórios Não, olha só, você na vai entrar numa discussão Oceania. histórica, Ah, porque Egito foi império global? não tinha na América. Hum, Esperto da sua parte, é Ué, verdade. o, É, o, porque o Rio de Janeiro foi capital de um império que você tinha Rio de Janeiro, você tinha as na colônias África africanas, tinha Portugal na tinha Europa, Goa, tinha Goa tinha o na Timor. Ásia e tinha Timor na Oceania. Olha, O Rio de Janeiro é a única cidade fora da Europa que foi capital de um império que tinha território em todos os continentes. a parte história, a discussão histórica, até porque os portugueses, Dom João VI queria manter o Rio de Janeiro como capital do Império Português no Sim, Rio, sim, mas as cortes portuguesas não claro. queriam porque Portugal Claro. perderia força. Os ricos, né, de Portugal, de Lisboa, do Porto, os acadêmicos de Coimbra, eles não queriam, né, que o Rio de Janeiro fosse a capital e eles fossem o satélite. Eles queriam que o Brasil continuasse sendo satélite da metrópole portuguesa e por isso a gente acabou tendo Apesar a de independência. estrategicamente e economicamente fizesse mais sentido o Rio de Janeiro continuar como capital. Claro. Mas voltando ao Rio não ser só praia, antes de a gente entrar nesse assunto, discutir mais, até porque o Rio tem as praias muito lindas, né? Vive ganhando. Todo mundo fala, Praia de Ipanema, Praia de Copacabana. Mas o Rio não tem um resort, por exemplo. O turista com dinheiro, se quiser ir pra praia, vai para o Mediterrâneo, vai Sim. para Caribe, o Cancún, Caribe. Fui para. Esqueci o nome. Fui com a República Ivana. Dominicana, Eu esqueci o nome da cidade. Punta Cana. Isso. Pô, muito melhor, cara. Assim. Sempre no É, resort. Você não sai. No Rio não tem isso. Quando um europeu vai para uma agência de viagens e diz, eu quero ir para o Rio, normalmente o funcionário da agência pergunta, mas o que você está procurando? E aí o cara fala, eu quero ir para a praia e tomar drinks. E aí ele diz, não, Punta Cana, Cancún, no Caribe, Aruba, você tem resorts, all inclusive, né, alimentação, bebida alcoólica, tudo incluído, que é mais confortável. É mais confortável. Mas não é porque o Rio é perigoso, não entra Não, essa não é questão. isso, é o perfil, É né? porque no hotel a segurança é total, porque. Então, o Rio para se vender melhor e atrair mais turista, o Rio precisa exatamente mostrar isso, que ele é mais do que isso. Até dentro do Brasil, você tem Trancoso, que tem resorts, você tem Maragogi, Maragogi. No estado você Fortaleza, tem, acho que em Búzios tem resort, Mangaratiba tem, em Búzios Mangaratiba. tem, Angra tem. Então, assim, a sua cidade não tem esse. A cidade é uma cidade com uma praia bonita, Sim. mas você tem essa história aí de. Cara, não vou comparar com a história europeia. Não, mas Mas é uma história mais chica é que a uma, americana, por é uma exemplo. história mais rica que a americana e é uma cidade que, como eu estava falando, une esse sol e mar, que todo mundo elogia e tem que elogiar mesmo, mas une com história, com arquitetura, com natureza, Ah, o ecoturismo que pode ser feito na Floresta da Tijuca ou no Parque da Pedra Branca, une com vida noturna, porque, por exemplo, Maragogi tem um resort, mas não tem vida noturna, não, né? só você tem aquele showzinho ali É artificial. Não É é uma artificial. coisa que você vive a vida da cidade, não é cosmopolita. O Rio consegue ser balneário e ser cosmopolita ao mesmo tempo. É verdade, assim, diferente de São Paulo. São Paulo é Mas cosmopolita, não é balneário. mas é provinciano. Ele é um Exatamente. cosmopolita provinciano. É. E, e é estranho como é pouco vendido isso. E, como eu falo, assim, eu vivo o centro do Rio, né? Eu vivo o centro histórico. Vivo ali a Pequena Lisboa, né? Que é a Que Rua é do um nome Ouvidor. espetacular. Pessoal, tem gente que não gosta, né? Pequena Lisboa, colonizadora. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. Colonizadora. Então eu não posso falar Roma, né? Roma colonizou toda a Europa. Não posso falar Grécia, né? Porque Ué, Nova York tem Chinatown.
Nova York tem Little Italy, né? Que são áreas conectadas com o povo que habitou ali e construiu a cultura daquela região da cidade. Pequena Lisboa, eu acho que tem tudo a ver, porque aquela região ali entre a Praça 15 e a Candelária, ela tem uma arquitetura muito parecida com a arquitetura de Lisboa. Porque é construída ali no... Totalmente, os sobrados, aqueles janelões, os azulejos. Finalzinho do século XVIII. Você se sente... Assim, eu quando fui a Lisboa, na parte mais histórica, ali na Baixa de Lisboa, na Praça do Comércio e tal, eu me sentia na Praça 15. É bem parecido. Porque Lisboa tem a questão interessante que Lisboa ela é reconstruída depois do grande terremoto, que é em 1600, alguma coisa, 1700. E aí acaba que a reconstrução de Lisboa e a construção do Rio de Janeiro são mais ou menos contemporâneos. E tem turismo ali, sim, mas você não se vende... Você é secretário de turismo, né? Eu fui secretário de turismo. E não se vende, né? O turismo no Rio de Janeiro é sempre uma grande promessa, porque o orçamento na secretaria, você foi secretário, é quase zero, você não tem orçamento. A Rio Tour, na verdade, não é uma agência de turismo, porque ela não leva o turismo para o exterior, leva muito pouco. O Rio tem outros problemas e acaba... o Estado também não, o Estado acaba vendendo turismo muito mal. A Embratur vende mal também. Chegou a ter alguém me mostrou um livro da Embratur que tá boa. Se for vender o Brasil como turismo, a capa ou é a Amazônia, e na boa, ninguém faz tudo, pouca gente faz tudo de Amazônia, a capa tem que ser Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Eu acho que a Secretaria Estadual de Turismo, hoje está lá o deputado Tutuca, que é meu amigo, eu acho que faz um bom trabalho. Mas tem orçamento, né? Historicamente, não é agora, historicamente a Secretaria Estadual de Turismo, até por ser estadual, ela tenta mostrar para quem vem para o Rio que o resto do estado tem coisas a oferecer. E tem. Como Petrópolis, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Angra dos Reis, Mangaratiba, Ilha Grande, Vassouras, etc, 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 etc. Agora tem Miguel Pereira, que está crescendo no turismo, Teresópolis. Então, assim, a tentativa é essa, de mostrar, não vá só para o Rio, visite o restante do estado. Né? E a capital... tem um trabalho de atração do turista, eu acho, tradicional, que a Rio Tour é protagonista, que é o Réveillon e o Carnaval. O Carnaval, mas que fica no verão. Eu acho que se a gente pode aqui tratar de duas coisas que poderiam ajudar, o que você já falou, que é um investimento maior do poder público, de recursos, e isso não é uma questão de gestões atuais, é uma questão... Não, é uma questão histórica. Desde sempre. E segundo, é a questão de nós termos atrações que trazem gente para o Rio fora da época do verão. Sim, e você tem, né? O Rio a gente esquece, mas o Cristo Redentor nada mais é do que... um santuário religioso. Santuário religioso. Eu vou te dizer, eu escrevo sobre o Rio há mais de uma década, tá? E eu nunca tinha me ligado nesse fato. Inclusive, as pessoas perguntam assim, qual é o local mais visitado do Rio de Janeiro, né? E o Cristo Redentor ganha do Pão de Açúcar. E muitas pessoas pensam, por que será que o Cristo Redentor ganha do Pão de Açúcar? É por causa da vista? É porque o Pão de Açúcar fica na Urca e o Cristo fica no Cosme Velho? A subida, né? Fica ali no Cosme Velho? Não, não é nada disso. É porque o Pão de Açúcar, ele tem o turista que vem ao Rio de Janeiro e quer fazer o circuito, né? Aquele negócio, check da lista. Matei a lista do Rio de Janeiro. Aí o cara quer ir no Pão de Açúcar. O Cristo Redentor, ele tem dois turistas. Ele tem o mesmo turista que o Pão de Açúcar tem, só que ele agrega o turista religioso. Tem gente que só vem ao Cristo Redentor por ser um santuário. Exatamente. A pessoa que vai a Aparecida, por exemplo, uma pessoa estrangeira que vai a Aparecida do Norte e que vai ao Cristo Redentor, mas essa pessoa não vai ao Pão de Açúcar. Esse turista faz o Cristo Redentor ser mais visitado do que o Pão de Açúcar. E é algo que eu não sabia, e é interessante essa questão que você tem um turismo religioso no Rio de Janeiro que não é aproveitado, quer dizer, que não é nem vendido. O turismo religioso no Rio de Janeiro não é vendido. Tanto histórico quanto religioso. Você tem... que se misturam? Se misturam muito. Você tem um circuito de igrejas históricas no centro do Rio que são belíssimas. A gente pode comparar Tiradentes, de Minas Gerais, mas é maior até. Exatamente. Tem Mosteiro de São Bento, você tem ali a Santa Sé, a Antiga Sé, você tem no Largo da Carioca ali o Mosteiro, você tem a Catedral Metropolitana, mais moderna, você tem... eu acho
ou feia demais, mas... Enfim, mas muita gente visita. Tem o Outeiro da Glória. Tem o Outeiro da Glória, que é muito bonito. Tem, que inclusive era uma igreja que a família real, né, gostava. Você tem pretos novos, você tem Tem agora dos militares. Tem a Igreja Nossa Senhora da Lapa, e isso vale citar, porque você foi na missa inaugural. Não, você não estava no Brasil. Eu fui na missa, não fui na inauguração, mas eu fui na missa de 1 ano de falecimento do Dom Luiz. Dom Luiz. Então, na missa inaugural, foi interessante, foi uma missa muito bonita, foi feita pelo Dom Arani, a igreja lotada, teve RJTV, teve matéria, capa do Globo, e são missas solenes, então é uma missa em latim. A missa pela alma Dom Luiz foi uma missa tridentina, que é diferente da solene, porque ela é toda em latim, é um pouco mais pesada. A solene que está tendo agora, né? Tem sábados e domingos com coral, orquestra, e lota. Virou um atrativo turístico da região central da cidade, né? Rodovidouro ali é um programa super legal. Você ir na missa de manhã e depois você almoçar naqueles restaurantes ali. Não, só samba, né? Você começa o Sobrado da Cidade, que ali perto faz um café imperial, que é o café do finalzinho do século XIX. É interessante que não tem suco de laranja, porque no final do século XIX não tinha. Faz um passeio histórico de 1 hora ali pelaquela região da Pequena Lisboa e termina com essa missa. E depois, se for no domingo, já não tem tanto. Samba. Depois você cai no profano. Ou seja, exatamente, é o típico... É o passeio que o turista gosta. E é a típica característica do Rio de Janeiro, né? Que o historiador Luiz Antônio Simas sempre fala. É o sagrado e o profano se mistura ali. Né? A gente, eu acabo indo muito, falei no podcast, no programa anterior, eu vou muito, fico muito ali, né? Meu coworking é na Tabacaria do Ouvidor. Então eu vou à igreja, sempre que eu tô lá, vou à igreja. E depois vou pra tabacaria e tá lá, o pessoal escutando. Você fica escutando samba. Mas quando você vai na igreja, você reza quantos Pai Nossos, quantos Ave Maria, quantos Salve Rainha? Não rezo tanto, eu não sou um bom católico. A minha avó... Mas sabia quando eu vou sacar no tênis, pra me acalmar, eu rezo uma Ave Maria? Muito bem, já tá fazendo alguma coisa. Ajuda, porque o Ave Maria é rápido, né? Ave Maria te acalma, né? Ave Maria acalma. Mas o meu pai, ele foi coroinha. E a minha avó Lourdes, a mãe dele era muito católica, né? E aí ela falava, né? Que todo dia tinha que rezar pelo menos uma Ave Maria, um Salve Rainha e um Pai Nosso. A Ivana, pra me acalmar, ela reza um credo. Eu não sei rezar o credo. O que é o credo? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá vendo? Eu não sei. Eu ignoro essa. Eu não sabia nem que... E tem um mais completo, mas esse é muito difícil. A minha avó fazia aquele terço de Maria, que você... É uma Ave Maria para cada conta ali do terço, né? Então você vai uma, duas... Aí vai embora. Assim, o catolicismo... Você não precisa ser católico para ir à igreja. Eu sou católico, mas admito que vou à missa uma vez por mês. Eu não sou assim tão praticante. Mas você não precisa ser católico para ir visitar a igreja, porque não, a igreja faz parte da história. Claro, a igreja é um patrimônio cultural, histórico e arquitetônico da cidade. E não só as católicas. Por exemplo, eu já fui a cidades onde uma sinagoga estava no roteiro turístico. Eu já fui a cidades onde uma mesquita muçulmana, islâmica, estava no roteiro turístico. Depende da cultura do lugar. O país, é claro. Né? Em Toledo, você vai visitar... Eu esqueci o nome da igreja, que foi... Toledo, né, Espanha, foi mais tempo islâmica do que agora que está passando. E você chega, aquela igreja foi católica, foi islâmica. Foi islâmica, foi mesquita. Foi mesquita, foi igreja, foi mesquita, foi igreja, foi mesquita. Cada invasão mudava. Exatamente. Você tem a Basílica de Santa Sofia, que hoje é mesquita. Isso aqui é em Istambul. E Constantinopla. Eu não uso o nome dos infiéis. Quando eu tive em Sevilha, é impressionante que você tenha uma catedral lá, que a parte baixa, que está na tua altura, que você, né, você consegue encostar e tal, ela é completamente mesquita, ela tem coisas escritas em árabe e tudo mais. E aí, na medida em que foi reconquistado pelos cristãos, a parede para cima, ela já tem uma arquitetura católica. Isso é bacana, e você vê, aqui no Rio não aproveitam, porque a Nossa Senhora da Lapa é linda, essa igreja, porque ela tem um estilo diferente, rococó, ela é uma igreja mais clara. Você entra na Antiga Sé,
é uma igreja um pouquinho mais escura, tem aquele estilo um pouquinho mais É, gótico. mais Tem, imponente, né? tem foi a igreja onde foi coroado Dom Pedro I, Dom Pedro II. Tem um dos corações de Pedro Álvares Cabral. Um dos corações? Eu brinco porque, como tivesse vários, né, mas ele foi dividido, né? Tem pedaços. Tem pedaços espalhados. Tem uma cripta ali na antiga Tem uma Sé, que cripta. tem arcebispos antigos, tem Isso. Pedro Álvares Cabral e tal. Tem muita gente que não sabe, né? Claro que o Brasil, o pessoal fala, os portugueses descobriram o Brasil em 1500. É claro que hoje em dia muita gente contesta isso, diz que os fenícios já tinham chegado no Brasil antes, Mas isso não diz importa. que os índios já estavam aqui antes e tal. Mas fato é que na escola a gente aprende que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. É o momento que o Brasil passa a ser Brasil. A ser Brasil, exatamente. E muita gente não sabe que esse tal cara que é tão falado, Pedro Álvares Cabral, tem um pedaço dos restos mortais dele que está aqui no Rio de Janeiro. Tá ali, que podia você visitar, às vezes a gente não visita e tá ali. Como você cultural ao longo do Brasil? Eu tô ali no ouvidor, tá tendo nesse momento uma exposição que eu quero ir, eu esqueço. Você olha, é aquela coisa de você morar na cidade, você não vai. Amanhã eu vou. Quero ir em todos os prazeres, eu não fui dos Gêmeos. Aí você. A do Carmo tá fechada. Que você tem o último oratório, né? O oratório era o único iluminado, né? Quando não tinha luz elétrica, nem luz a gás. Ficavam ali as pessoas a conversar. E agora vai ser reformado. Você tem a igreja dos Pretos Novos, que também muita importância para a população negra, porque é uma irmandade, era uma irmandade de escravos. O pessoal hoje só fala escravizados, mas eu ainda uso escravizados, escravos. E tem uma importância histórica. Total. As pessoas gostam muito de falar do Cais do Valongo. Eu acho que tem outros lugares mais importantes, ou tão importantes quanto, como o cemitério... O cemitério dos Pretos Novos. Dos Pretos Novos, isso. Exatamente, ali na Gamboa. Na Gamboa, acho que é outro ponto histórico, porque tem esse turismo afro. Claro que tem a Pedra do Sal. Pedra do Sal, o Cais do Valongo, essa igreja, que é a igreja do Rosário, eu acho, que é a igreja dos negros. Você tem ali Santa Rita, talvez, né? Acho. Você tem ali... E tem esse cemitério que ninguém vai. Inclusive você tem o Instituto Pretos Novos, que é um trabalho muito bem feito pela Mercedes, que é a coordenadora do trabalho, e você tem uma ossada que você vê bastante preservada, dá para perceber nitidamente todas as partes do corpo na ossada. Os estudos dizem que é uma ossada de uma menina de 13 anos, que chegou doente, provavelmente chegou doente no navio, né, vindo para cá para, infelizmente, ser escravizada, e ela não resistiu a doença. Não resistiam, a maioria não resistia? Muitos não resistiam e acabavam sendo jogados ali mesmo. Por isso que chama Cemitério dos Pretos Novos. Não é porque eles eram jovens, necessariamente. Era porque eram os pretos que estavam chegando novos como mercadoria, o que é muito triste, né? Mas aí aqueles que vinham saudáveis eram vendidos. Os que morriam ao longo da viagem eram jogados ao mar. E os que chegavam doentes tentavam curar para vender. Tentavam curar para vender, o que é, né, muito, muito duro de se raciocinar sobre isso. E essa ossada tá ali, ela foi apelidada de Baquita. Baquita, não é Paquita da Xuxa, é Baquita. E você pode ver, visitando o Instituto dos Pretos Novos, você vê lá a ossada. Mas você vê, é um turismo que deveria... existe esse tipo de turismo? Claro, é importante. Turismo histórico. Em outras cidades do mundo seria super valorizado. Muito específico. Sim. Mas que você tem no Rio de Janeiro... Era Salvador, mas depois, de um certo momento, passa o Rio de Janeiro o principal destino do tráfico negreiro. Sim. Inclusive, a partir do meio-dia, você parava de escutar português nas ruas do Rio de Janeiro, só se escutava idiomas africanos, né? Banto. Banto e outros, né? Porque no Rio de Janeiro... Tem muitos dialetos, né? Você tinha escravos... Porque o Rio de Janeiro era diferente de outras cidades do Brasil e de outros países com escravos, porque enquanto preferiam pessoas de certa região, o Rio de Janeiro era uma mistura, né, de nações africanas. Eu tenho um livro em casa que fala do comércio da Rua do Ouvidor, que você está mencionando aqui, a Rua do Ouvidor, que tinha produtos que você só encontrava em 2 lugares no mundo, na época do Brasil Império. Era em Paris e na Rua do Ouvidor.
O ouvidor. E não era essa parte à direita da Rua Direita, né? Que hoje é a 1º de Março, né? Que é a parte que vai até a Bahia. Que era pra lá, era mais chique, que vai até a Tiradentes. Sim. A parte que hoje é mais histórica era mais pobre. Sim, sim. E... Talvez por ser portuária. Exatamente. Porque aí você tinha... Era menos salubre. Era menos salubre, você tinha os peixes e tudo. Tinha comércio de peixe, essas coisas. Exatamente. Então você tem... Eu até brinco quando eu vou no Diário do Rio, fico, poxa, aqui pisou Dom Pedro, pisou Dom Pedro II, Claro. pisou Dom João VI, Dona Maria. E não se aproveita, né? A própria Quinta da Boa Vista, né? A gente teve aquele absurdo incêndio lá do museu. Que era uma tragédia a acontecer. Anunciada, porque... claro. E as pessoas não param para refletir, né? Que, assim, hoje o pessoal vê no Jornal Nacional, por exemplo, o presidente teve uma reunião no Palácio do Planalto e depois se dirigiu à sua residência oficial, o Palácio da Alvorada. E aí, na época do Getúlio, o presidente está lá no Palácio do Catete. As pessoas não param, às vezes, para pensar que o Paço Imperial, que está lá meio que, muita gente sem saber bem o que é aquilo ali, na Praça 15, era o que hoje é o Palácio do Planalto. Era onde despachava o poder político do país. E que o museu da Quinta da Boa Vista era onde morava. Não, e é uma loucura, monarca, porque o Museu né? da Quinta da Boa Vista virou Museu de História Natural, enquanto era para ser um museu da história do Brasil. Claro, era para ser o Museu da História do Brasil, da história da Brasil Colônia, Brasil Império, no mínimo, né? Exato. No mínimo era para ser o Museu Imperial, igual tem em Petrópolis, ter um aqui também. Aí não, virou Museu de História Natural, que pode ser qualquer lugar. Besouro, múmia e tudo mais. Não, virou Museu de História Natural. Mas houve uma tentativa de um certo apagamento histórico, né? Não, houve. Mas assim, a República tentou matar um pouco a história Você tem o golpe de 1879. Do Império, né? E você muda. A Praça Tiradentes era Praça da Aclamação. A Praça 15 era... Não era Largo do Paço? Largo do Paço. Inclusive tem uma parte que ele se chama Largo do Paço. Você vê, né? Você pega uma praça que era onde estava o Paço Imperial, onde estava o comando do Império, e você coloca o nome do dia que você derrubou o Império. E você pega uma praça que era a Praça da Aclamação, ou seja, era o povo dizendo queremos o monarca, e bota o nome de Tiradentes, que foi alguém que lutou contra a monarquia. Não foi bem que lutou, isso também é uma criação depois histórica. É um folclore, né? Uma narrativa construída. E é onde está a estátua de Dom Pedro I. Exatamente, na praça que tem o nome do outro cara. Que também, aí você também tem o turismo, que são as estátuas, essa estátua, por exemplo, do Dom Pedro I é uma estátua muito bonita, muito bem feita, feita por um francês, que podia estar no turismo. Você tem... E aí tem algo que o pessoal aproveita no turismo, que é mostrar um pouquinho lá de fora, o Teatro Municipal, que é novo, tem 100 anos, mas 90, mas é lindo. Tudo ali, né? Biblioteca Nacional, Palácio Pedro Ernesto. As pessoas gostam, mas às vezes eu acho que é mal aproveitado, né? Que fica nessa coisa do... É isso que a gente estava falando aqui, cara. O Rio tem que ter essa pegada de entender que ele tem muito mais a oferecer para além do sol e mar. E uma coisa que eu acho que foi importante quando eu fui secretário, se você me permite, é que a gente criou uma escola, né, de mão de obra para a atividade turística, a Escola Carioca de Turismo, em parceria com o Senac. E essa escola, ela tinha, claro, curso para garçom, para recepcionista, tinha curso para qualificar a mão de obra do serviço que é prestado ao turista. Mas também tinha o curso de turismo cultural. Exatamente para que as pessoas entendessem que o Rio não é apenas a praia, que o Rio tem muitas outras coisas históricas. O Rio onde nasceu a Bossa Nova, se você pegar a cultura recente. Bossa Nova, o samba, o chorinho. Não, você tem, acho que a prefeitura lançou locais com roda de samba, né, que é... Sim. É muito carioca roda de samba. Tem muito quilombo ainda que você pode visitar. Se você for querer fazer um turismo dessa pauta negra, tem quilombo, tem terreiro de umbanda, de candomblé, tem roda de capoeira, muita coisa que a gente mapeou na época numa rede afro-carioca de turismo que a gente montou. Tem muita coisa bacana para você visitar e conhecer, mesmo que você, por exemplo, você subir ali pela Pedra do Sal, o Morro da Conceição, você tem diversas coisas conectadas com a época da colônia, do Império, a época da escravidão, que você pode passar dias visitando o Rio, tratando disso, ir no Jardim Botânico, por exemplo, que foi criado por Dom João VI, e não tem nenhum momento passar na praia.
Não precisa, né? Não que não deva ir, deve ir, mas eu acho Mas que você pode ficar um num hotel desperdício. próximo da praia, curtir a praia às vezes Claro, de manhã e isso. curtir a cidade à tarde. Exatamente. Eu acho um desperdício é quando uma pessoa, por exemplo, um gringo vem para o Rio, fica 7 dias, e ele diz que de 7 dias ele passou 5 na praia. Porque aí é o que você falou, para passar 5 dias na praia, ele poderia ter ido para Maragogi. Não que a gente não queira esse turista, claro, venha para cá. Queremos você também gastando aqui no Rio de Janeiro e gerando emprego. Você chega na igreja, é engraçado que ela não aproveita o turista, né? Porque ela não vende produto. Ué, você quer ver uma coisa básica? Eu já perdi a conta de quantas igrejas eu fui, né, em viagens que eu fiz aí para outros países que tem coisas em outros idiomas. É raro você entrar numa igreja aqui no Rio de Janeiro e você ter os avisos, os horários em inglês ou espanhol. É tudo em português. Se você for, por exemplo, na República Tcheca, tá lá o horário da missa, o nome da igreja, as explicações estão em tcheco, em inglês, em francês, em russo, mas aqui é tudo português. Não, é porque eles não Não tem veem. não vem o potencial turístico do negócio. Não vem. O Rio de Janeiro é uma cidade. É que se for dizendo, o Rio de Janeiro é uma cidade ultra turística. Não é. É, uma coisa que eu sugeri pro Cláudio, inclusive. O Rio é uma cidade com potencial turístico. Total. O Cláudio, que, para quem não conhece, é o Cláudio André Castro, que é o cara que, né, É o financiou. presidente do Diário do Rio Sócio do Quintino e financiou a recuperação da igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, ali na Rua do Ouvidor. Eu já até falei para ele que, assim, muitas igrejas que eu visitei em outras cidades e outros países, elas não cobram para você entrar, por serem, né, santuários religiosos, eles sempre buscam ser gratuitos, mas eles tentam arrecadar, por exemplo, pague 5 euros para você poder subir na torre da igreja, ou pague 10 euros, que aí além de subir na torre, você ainda toca o sino. Então eles usam essas formas de... E não é para lucrar, é porque esse dinheiro é usado na própria conservação da igreja, né? Principalmente igreja histórica. Você tem manutenção, pintura. Brincadeira, eu não sei se foi você que fez essa brincadeira comigo uma vez, que igreja histórica não tem reforma, igreja histórica tem restauro. Exato. E aí você tem, assim, saindo um pouco do histórico, mas no Rio agora você está tendo um debate da tirolesa. Que é um debate que eu juro que eu não entendo, porque... Preciosismo, né? Tem a preciosismo que fala o Pão de Açúcar é tombado. Gente, mas tombado não significa que é imexível, né? Tombado fala, eu tenho que perguntar ao IFAM, ao RPH, aos órgãos de patrimônio. Posso fazer? E foi liberado. Faz. Aí falou, porque vai mexer na pedra? Sim, tiraram, acho que um caminhão de pedra. Eu sou a favor da tirolesa. Qualquer pessoa com que tem o QI acima da temperatura ambiente, eu acho que tem argumentos. Não, você quer que você é político. Eu não vi nenhum argumento contra que fosse minimamente inteligente. Não, o que me chamou a atenção foi que eu estava conversando com o pessoal que está envolvido com o projeto da tirolesa, e aí falaram o seguinte, que teve gente que falou, olha, os gritos das pessoas que vão descer a tirolesa gritando, igual montanha-russa, né? Vai gerar poluição sonora. Aí eles inventaram uma máscara que a pessoa, quando descer na tirolesa, vai usar para poder abafar o grito. Aí depois eles passaram a dizer essa questão do tombamento, né? Mas a paisagem do Rio de Janeiro, da Enseada de Botafogo, é tombada, então o Pão de Açúcar não pode ter uma linhazinha ali e tal. Mas aí fizeram um outro estudo que mostrou que o fio da tirolesa é invisível a olho nu, da distância que foi a foto que tombou a paisagem. Então... Não, até porque essa foto... Aí, olha só, o tombamento... Porque é um patrimônio da humanidade de acordo com a Unesco. Para perder o patrimônio da Unesco, só se metade do Morro Cara de Cão ou Pão de Açúcar parasse de existir. Assim que se perde. O que eu acho o grito só incomodaria as pessoas se descessem cantores de ópera... Mas cantores bons. Barítonos. Tá? Mas assim. Sopranos, preferência. Sopranos? Soprano é mais agudo. É mais agudo? É agudo. Então a soprano gritando, mas em seu máximo, aí eu acho que incomodaria. Você sabe que o que eu acho que resume bem esse caso da tirolesa é o seguinte: é que se todo esse tipo de proteção e enfim, reclamações e tal que existem hoje em dia, essa coisa do politicamente correto,
provavelmente a gente não teria o bondinho, né? Nem o Pão de Açúcar, nem o Corcovado, nem o Cristo. Exatamente. Se fosse hoje, as pessoas reclamariam, alguns órgãos, algumas associações, não, nem os órgãos, né? Porque os órgãos autorizaram a tirolesa, mas as associações de A, de B e de C iriam dizer, mas o Corcovado é um pico natural, como é que você vai botar em cima desse pico natural uma estátua de Jesus Cristo? Mas como é que você vai botar um bondinho subindo aqui o Morro da Urca para o outro morro? teve alguém que sugeriu botar em Bangu. Eu falei, gente, mas aí deixa de ser turístico, né? Com todo o respeito a Bangu, mas Mas por que botar em Bangu? A graça da tirolesa é descer o Pão de Açúcar, né? você tem a vista da Bahia, da praia de Ipanema. Assim, nada contra Bangu, eu sou de Campo Grande, mas o apelo comercial é muito maior no Pão de Açúcar, né? É porque a pessoa é estúpida, né? Assim, a estupidez humana, infelizmente, prevalece hoje em dia. Eu sou a favor da tirolesa, eu acho que é mais um atrativo para a cidade Precisa. oferecer. Eu acho que quanto mais turista vier para cá, gera mais emprego e renda para as pessoas. Na verdade, quem é contra provavelmente não está precisando de emprego. Certamente. E você tem um limite de turismo ali, que é o limite para bondinho. O que gera é mais gente ali consumindo. Você precisa, no turismo, é o consumo, é o que o turista gaste. O turista é uma maquininha de gastar dinheiro, a gente tem que enxergar ele como isso. Claro. Por isso que é importante você pensar no turismo religioso, histórico, no circuito de igreja, porque você quer que o turista venha. Ele veio por causa da praia. Aí ficou 5 dias, né? Curtiu a praia 5 dias, mas você quer que ele fique mais uns 3 dias. Veio pelo... Aí você fala, o turista vem e lota o hotel no Réveillon, né? O Réveillon fica lotado. Fica. Mas você quer que ele fique depois, então... E você quer que lote sempre, não só no Réveillon. Só no Réveillon, não fique com 30%... O hotel não vai sobreviver se só lotar no Réveillon. Exato, você quer que venha mais períodos, aí você tem importância de criar eventos. Um pouquinho de carnaval, o Rio de Janeiro tem o Rio Open, né? Que é um dos mais importantes do evento do tênis. Quer ver uma coisa que eu sempre escutei muito ser defendido e nunca saiu do papel? No governo César Maia aconteceu e depois não aconteceu mais. Muita gente defende que na época de junho e julho, que é uma época meio baixa temporada aqui no Rio, porque é mais frio e tal, que tivessem festivais juninos. Por exemplo, o sambódromo só é usado no carnaval. Por que não pode ter aquelas quadrilhas profissionais de festa junina que fazem danças espetaculares, vêm com cenografia e tal? Poderiam desfilar na Marquês de Sapucaí. Qual o problema? Faria algo, né? Você tem que criar ideias. O São João de Caruaru e de Campina Grande lota e traz renda para a cidade. Né? Seria igual? Talvez não, talvez sim, mas você teria aí um movimento, uma renda para essas quadrilhas que... Em algum momento você tem que começar. O Carnaval de São Paulo, quando começou, por exemplo, devia pensar, nunca vai ser igual ao do Rio, mas hoje está perto. O Réveillon de Salvador, quando começou, deve ter pensado, nunca vai ser igual ao do Rio, mas hoje está perto. Exato. Hoje tem mais shows no Carnaval de Salvador do que no Carnaval do Rio. Hoje tem mais bloco de carnaval no Carnaval de São Paulo licenciado do que no Rio. Tudo bem que a cidade de São Paulo é maior, né? Então, quantitativamente, vai ter mais bloco. Mas assim, eles começaram em algum momento. Toda caminhada tem o primeiro passo. Tem o primeiro passo. Assim, o Rio tem que começar a parar de achar que é uma cidade turística. Hoje o Rio de Janeiro não... Eu não acho que o Rio de Janeiro é uma cidade turística, porque o Rio de Janeiro não aproveita. Você tem hotéis, mas não tem tantos hotéis assim. Uma cidade que tem um potencial... A gente aumentou muito o número de quartos para as Olimpíadas, né? De repente teve que fechar um monte de hotel. Eu não sei dizer o número, mas alguns viraram a parte hotel. Então você tem um potencial turístico alto, que infelizmente não é aproveitado. O poder público, por um breve momento, pareceu que se interessou e depois esquece, né? Hoje na cidade o turismo está largado. O Estado, como você falou, o Estado enxerga de outra forma. Assim, do fundo do coração, eu não diria largado. Mas eu diria que tem estratégias que podem ser aplicadas que talvez, como eu já falei aqui no início, talvez pela falta de orçamento e talvez por faltar, às vezes, essa compreensão de que a gente não é só sol e mar, que a gente poderia explorar melhor o potencial. E o trade sofre. O trade, para quem não sabe, o trade a atividade econômica que gira em torno do turismo, né? Eventos, hotéis, bares, restaurantes e tal. Claro que eles se beneficiariam muito se o turismo voltasse a ter. Outro dia eu estava olhando um mapa que eu fiquei muito impressionado, que Portugal, Espanha e Grécia
por conta do Mediterrâneo e tudo mais, eles têm entre 15% e 20% do PIB do país conectado com o turismo. Impressionante, né? No Rio, você tem No Rio são, acho que 2%. 2% do PIB, pô. É. Não faz sentido. Não É. faz sentido. Deveria ter muito mais. Claro, né? Pô, pelo amor de Deus, todo filme tem quando tem algum desastre natural, né? Ou alguma coisa, mostra o Corcovado. O Rio está no imaginário mundial, então era pelo menos para a gente estar aí 10% do PIB do Rio de Janeiro. E a gente tem um soft power aí, né? Que é um poder de imagem, de opinião, de marca. Você vê que tem diversos filmes que a pessoa fala assim: eu não aguento mais esse meu trabalho, eu vou embora. Aí alguém fala, Rio? Né? O Rio tem essa imagem de ser um lugar feliz, um lugar alegre, um lugar de pessoas que recebem bem, hospitaleiro, que você vai ser feliz. Que é o lugar que você vai para ser feliz. E não vem dizer, o Rio é violento, isso que afasta turista. Não é. Porque... Ainda mais na zona turística. Eu não sei se ainda está assim, tá? Esse número não está atualizado. Mas quando eu fui secretário em 2021, já faz aí 2 anos, eu lembro que apenas 4% dos registros de crime aconteciam na área turística. Eu conversei com a... Todos os outros 96% aconteciam fora da área turística. Eu conversei com a delegada de turismo, ela falou que a Patrícia Alemani. E é uma taxa pequena. Os assaltos são... Quando fala assim, foi sequestrada uma alemã, aí você vai ver a história, na verdade, a mulher foi namorar Assim, a história não é uma história de um assalto. É um caso específico. É um caso específico que não chega a ser um assalto turístico. Viralizou aí na internet uma mulher italiana gritando pickpocket, pickpocket. Dizendo, Attenzione, pickpocket. Ou seja, em Roma tem batedor de carteira. Muito. Então, assim, no fundo do coração, eu não conheço, eu até, sendo franco, até conheço gente que perdeu o iPhone, porque... sei lá, bebeu um pouco a mais, e aí não estava cuidando tanto dos seus pertences, alguém passou numa festa e tomou o iPhone. Eu já escutei essa história. Mas eu não me lembro de ter escutado alguém me dizer que bateu a carteira. Mas tem no vídeo, tem um vídeo que fundo sacaneia, né? Que o cara foi bater, é um argentino, faz um pickpocket, aí fala, peraí, cara, aqui no Rio de Janeiro não é assim, aqui você salta na cara. Porque dá tempo de eu ligar, cancelar o cartão, resolver o negócio da identidade. Eu acho assim, eu sinceramente não me recordo de ninguém ter dito pra mim que, tipo assim, bateram minha carteira no Rio. Não, no Rio não tem pickpocket. Não me lembro. Agora, Paris e Roma tem. Tem Paris, Roma, Londres. E o carioca nunca diria que Paris ou Roma é perigoso. Não diz. Mas às vezes é porque quem reclama mais é quem não viaja. É quem não conhece outra cidade do mundo. O metrô, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro é ótimo. O metrô do Rio de Janeiro é muito bom. Maravilha. Muito bom. O metrô de Santiago do Chile, por exemplo, o metrô de Santiago do Chile, ele é um metrô que não tem ar-condicionado. Então, quando tá frio, ok. Mas quando tá muito quente, você passa um calor infernal lá dentro. O metrô do Rio de Janeiro, ele é amplo, largo, é um vagão grande, né? Em Londres, por exemplo, certas linhas tem um vagão assim apertadinho, pequenininho. Aqui é centenário, né? É, pequenininho. Aqui é amplo, o ar-condicionado funciona. É um bom metrô do Rio de Janeiro. Claro, faltam linhas. Deveria ir até Niterói, São Gonçalo, deveria vir aqui até Jacarepaguá. De acordo com o Aston Reis, tem um projeto para 2045. Bom, aí é difícil que eu não sei se eu vou estar vivo até lá, mas... Ele provavelmente não, né? Não vou desejar um mal a ninguém. Mas o metrô do Rio deveria chegar a mais lugares, mas a qualidade do serviço é muito boa. Comparado com outros países, sim. É melhor que o de Bruxelas disparado. De Nova York nem se fala. Exatamente. Então você vê, o Rio tem um potencial turístico imenso, muito mal aproveitado, igrejas lindas. Carioca vai para Tiradentes. Ouro Preto, vou conhecer as lindas igrejas de Minas Gerais. Sim. Nunca foi a Santa Sé, a antiga Sé. Exatamente. Nunca foi Outeiro da Glória. Ou mora aqui na freguesia, a gente está gravando na freguesia de Jacarepaguá. Tem a igreja de Nossa Senhora da Pena, que é linda, lindíssima, mas não conhece. O cara reforma agora. O cara nunca foi, por exemplo, no Mosteiro de São Bento, uma igreja de ouro puro. Mas quer ir ver as estátuas de Aleijadinho no sul de Minas, né? Então, você tem... Cara, chega a ser triste esse tipo de coisa. Mas o importante é isso, é que a gente está aqui, num programa aqui do Diário do Rio, que é muito visto, e buscando fazer a nossa parte, de conscientizar as pessoas de que o Rio tem um potencial turístico enorme, mas que grande parte desse potencial não é por causa da praia, é por conta de história, cultura e religiosidade. Bem, é sobre isso que a gente queria falar.
Siga o Bruno nas redes sociais. Já esqueci, Bruno Casuhiro seria muito difícil, né? De qualquer um escrever. Então eu botei @BrunoK, K de Kiwi, .rio. K de Kiwi. Você vai ter K de outra coisa? K de Krill. Pelo amor de Deus. K de Quite. BrunoK.rio. O meu @QuintinoGF e o Diário do Rio, você já sabe, é tudo @Diário do Rio ou /Diário do Rio. Vejo vocês semana que vem.